Boa noite, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez para a promoção de um vídeo no canal aqui que a gente está cada vez com gente mais profissional, mais fantástica. E hoje, como é de costume, chamei uma grande amiga, Ana Paula, e vai contar um pouquinho da história dela. E se permitir, ela vai começar a explicar um pouquinho sobre algumas técnicas e ferramentas da área de PCP, SNLP, que são muito proveitosas para o nosso mercado. É com você, Ana. Olá, André, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui no seu canal, podendo compartilhar um pouco de conhecimento, de experiência, né, essa troca sempre é muito bacana, e fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Tá? Vou começar me apresentando, né, o pessoal me chama de Ana Guarato, então fiquem à vontade. Sou mineira, apesar de morar em Ribeirão Preto, na cidade do chopp, da cerveja, mas eu sou mineira, sou de Uberaba, e iniciei a minha carreira em Minas, né, em Uberaba. Sou formada em administração de empresas e me especializei em logística, que foi a área onde eu comecei. Então, desde o início da minha graduação, eu já comecei trabalhando na área logística, comecei estagiando em usinas, né, Uberaba, Ribeirão Preto, é uma região que tem bastante usinas sucroalcooleiras. Então, comecei estagiando em usinas, eu trabalhei em 3 usinas da região, então vivi esse mundo sucroalcooleiro por vários anos, e é um mundo que está muito ligado a commodity, né? Então, a preço das commodities. Eu produzo açúcar, eu produzo etanol, então trabalhar na logística dessas usinas, principalmente na parte de exportação, também me deu um know-how muito bacana, porque hoje boa parte do que a gente produz de açúcar e etanol a gente exporta. Então, foi ali onde eu conheci bastante processo logístico de exportação. Depois de trabalhar nessas usinas, eu fui trabalhar numa indústria grande que tem na região de Uberaba, que é a Duratex, que faz MDFs e MDPs para os nossos móveis planejados. E nessa empresa eu trabalhei também na parte de logística, desde a gestão de armazém, de inventários, a contratação de fretes depois de um tempo, contratação de transportadoras. Então, vivi esse mundo inbound e outbound, né, da logística. Saindo dessa empresa onde eu fiquei por 5 anos, eu fui para a Ambev, em Uberlândia. A fábrica da Ambev em Uberlândia é uma das maiores da América Latina. Eu falo que trabalhar na Ambev é uma faculdade, né? Não é à toa que é uma das maiores empresas que a gente tem, né, no país e no mundo hoje, e ela cresceu da maneira que cresceu pela metodologia que ela tem de gestão de custos e de recursos. Eu falo que tudo que a gente aprende na faculdade de ferramentas de gestão de processos de custos na Ambev a gente aplica. Então, você controla ali custos na unha, centavo a centavo. E lá eu entrei na logística. Estava até contando um pouco aqui para o André, que uma mulher que trabalha na indústria já sente algumas dificuldades no seu dia a dia, e trabalhando numa indústria como a Ambev, que já tem uma agressividade na cultura, sendo nova, tendo que liderar um time logístico, que geralmente era um pessoal mais velho do que eu, foi um desafio muito grande. E trabalhando ali na logística, com operadores de empilhadeira, com o pessoal que fazia inventário, carregamento, eu fui sentindo uma dificuldade de como fazer a gestão desse time, né? Como convencer essas pessoas e motivar essas pessoas. E um dos desafios dessa época foi ter que me colocar ali como uma pessoa que sabia o que estava falando. E nessa época, para convencer as pessoas do armazém, eu aprendi a pilotar empilhadeira, eu comecei a tirar carteira de caminhão. Então, se eu via alguém fazendo corpo mole ali para abastecer a produção ou carregar um caminhão, eu mesma subia na empilhadeira e já ia carregar aquele caminhão, já ia abastecer a produção de vasilhames. E o pessoal ficava com o olho arregalado. Que menina doida, que é essa que tá andando de empilhadeira dentro do armazém? Mas à medida que eles foram vendo que eu conhecia sobre o processo logístico, que eu estava ali para agregar valor para o time, foram me respeitando mais, foram mudando a visão de quem é essa menina para nossa, ela sabe, nossa, ela está melhorando os nossos processos, ela está ajudando o nosso dia a dia.
e eu fui ganhando confiança e admiração do pessoal, então ficou mais fácil fazer essa gestão. E aí, depois da logística, eu fui convidada na Ambev para ir para o PCP. Foi meu primeiro contato com o PCP, né? Até então eu estava só no mundo ali de logística. E foi quando eu precisei trabalhar 2 turnos dentro da Ambev. Um aprendendo a fazer cerveja e o outro aprendendo a programar a fábrica, né? É uma fábrica que rodava 24 horas e uma das maiores fábricas da América Latina. Então foi um desafio gigante, mas assim, um aprendizado muito, muito bacana. E aí ali eu comecei a ter alguns contatos, como o PCP, com o time de SNOP. E aí eu falei, gente, eu gosto disso. Esse negócio de planejamento de vendas e operações, que dá uma visão geral da empresa, né? Porque você precisa ter uma visão estratégica, tática, para desdobrar isso para a operação, começou a me chamar a atenção, né? De sair da operação para ir para uma visão mais tática, estratégica. Então, eu passei a buscar oportunidades na área de SNOP, comecei a me especializar, então fiz cursos na APIX de SNOP, comecei a tirar algumas certificações na área de SNOP, e aí fui para a Ouro Fino, que é a empresa que eu estou atualmente, para trabalhar nessa área de SNOP. E foi uma oportunidade de ampliação mesmo da visão de como funciona a empresa como um todo. Então, passei pela logística, passei pelo PCP, e na área de SNOP, planejando vendas e operações, eu pude ter uma visão da empresa como um todo. Sabia do impacto na operação, porque eu já tinha vivido todo o processo de operação, mas agora tendo um contato com a alta gestão, com a visão estratégica da empresa, desdobrando os planos estratégicos para a operação, que eu acho que agregou, né, muito, assim, eu consegui trazer a visão de operações, mas traduzir isso de uma maneira mais estratégica. E dentro dessa área de SNOP, eu estou há mais de 8 anos, conduzindo todo o processo de SNOP, então fazendo ali no mês a mês o processo repetitivo, né, de planejamento de demanda, planejamento de operações restritas, e desdobrando isso em indicadores e desdobrando isso para a operação, traduzindo isso para a fábrica, né, eu falo que o SNOP, ele não é só equilibrar vendas e produção, mas a principal função dele é agregar valor para o cliente e para a empresa. Então, o objetivo é ter vendas lucrativas, né? Não só vender, mas vender de uma maneira lucrativa. Então, o que o SNOP traz é trade-offs nas reuniões, né? São cenários onde a gente coloca um time multidisciplinar discutindo qual é a meta de venda, mas qual é a melhor maneira de se produzir para atingir aqueles objetivos. Então, eu acho que uma empresa que tem um processo de SNOP e que vai amadurecendo esse processo, ela faz com que todas as áreas ganhem, né? Então, o comercial ganha porque ele tem o produto disponível, a produção ganha porque ela vai otimizar seus recursos, a empresa ganha como um todo porque você diminui perdas e aumenta faturamento, reduz excessos e reduz faltas nos estoques. Então, só o fato da empresa falar a mesma língua, do comercial ter quanto vai vender, da produção saber qual é o plano de vendas, de você saber quais são suas capacidades, suas limitações e suas oportunidades, e todas as áreas falarem a mesma língua, isso já gera um ganho para a empresa absurdo. Né? Então, quantas vezes a gente não vê no nosso dia a dia o marketing falando, esse produto vai vender 5 mil, porque o marketing é otimista. E aí o comercial, lá, a operação fala, não, se vender 1.000 é muito. Enquanto isso, para otimizar lote de produção, a produção está estimando vender 15, porque ela produz um lote maior e diminui os impactos de setup. Então, cada área falando uma língua, tendo uma visão, isso gera muitos conflitos. Então, o SNOP, ele vem para conciliar, para tomada de decisões táticas, estratégicas, em consenso. Então, eu falo que o SNOP é um processo de tomada de decisões em consenso. E aí, me apaixonei pela área de SNOP. Hoje, na Ouro Fino, eu sou responsável por todo o processo de SNOP, mas também pela gestão dos estoques. Então, apesar do PCP produzir, quem dá os inputs de quanto produzir, do nível ideal dos estoques de PA, de matéria-prima, de insumos, é a área de SNOP. E eu acho isso muito bacana, porque você acaba ficando numa área neutra, né? Então, você não tem a pressão da produção por lotes grandes ou por redução de setup, e você não tem a pressão do comercial de ter altos estoques para atender o cliente a hora que ele quiser.
tendo essa gestão de estoques, né, do nível ideal de estoques na mão do SNOP, você está ali olhando as duas áreas, né? Você está ali tendo um equilíbrio, tentando achar um melhor viés que atenda as duas. Então, hoje, a área de SNOP na Ourofino é a responsável pela gestão dos estoques, e a gente veio buscando alguma metodologia que reduzisse o efeito chicote dentro da fábrica. A gente sabe que o mundo hoje, né, esse mundo VUCA, mundo muito volátil, muito ambíguo, muito difícil da gente acertar as previsões de vendas, muito difícil da gente conter as variações dos nossos fornecedores, atrasos. Então, a gente percebeu que o MRP puro, né, o colocar a previsão de vendas dentro do SAP, para que ele explodisse as necessidades de material, isso não estava atendendo a nosso mundo hoje, as nossas variabilidades hoje, e estava gerando muito efeito chicote na fábrica. Uma hora estava faltando, outra hora eu estava produzindo demais, gerando no meu fornecedor esse efeito, porque quando eu produzia muito, com muita urgência, meu fornecedor tinha que trabalhar com urgência também, e quando a venda não acontecia, a gente tinha que brecar, dar férias, então não estava bacana. Eu falo que o efeito chicote, né, um exemplo dele é quando aconteceu a pandemia e o álcool em gel, a gente foi, todo mundo buscar álcool em gel no mercado, então eu ia num supermercado, não tinha, eu ia em outro, não tinha, eu fui em 3 supermercados, então eu gerei uma necessidade, uma demanda fictícia em 3 supermercados buscando álcool em gel. Então eu, Ana, visitei 3 supermercados buscando álcool em gel e esses 3 supermercados acharam que eu ia comprar esse álcool em gel. Né? Então, quando realmente eu fui comprar, eu comprei em um supermercado só, mas eu gerei uma expectativa de demanda em 3. E esses supermercados foram no distribuidor dele, que foi na fábrica dele, aumentando essa demanda esperada, que não aconteceu, porque eu comprei em um só. Então, da falta virou excesso, porque os outros supermercados que se estocaram esperando que a Ana fosse lá comprar o álcool em gel, ela não foi. E esse estoque que estava em falta virou excesso de um dia para o outro. Então, é um exemplo de efeito chicote e que acontecia muito na empresa, né, na Ourofino. A gente, às vezes, achava que um pico de venda ia ser uma tendência e produzia para aquilo, mas não acontecia, com base numa previsão de vendas. Foi aí que a gente buscou a metodologia DDMRP, que fora do Brasil ela já está sendo bastante utilizada. A gente pode ver empresas como Johnson Johnson, a Bosch, a ArcelorMittal, utilizando essa metodologia, que é uma mistura do Lean com o MRP. Então, ela não é só Lean, mas ela também não é só empurrada. Ela é um mix, eu falo que ela é um mix das coisas boas de cada metodologia que a gente veio conhecendo ao longo dos anos. E ela traz um pouco desse puxado, né? Um pouco de gerar necessidade de compra ou de produção se a venda acontecer. Mas eu não fico descoberto porque eu tenho os meus buffers de segurança calculados individualmente para cada tipo de produto e para cada modelo do negócio, né? Eu posso ter make to order ali dentro, eu posso ter make to stock, eu posso ter semi-elaborado semi-acabado para produtos estratégicos, mas eu planejo individualmente cada estoque. E eu falo que um erro muito comum das pequenas empresas é colocar uma régua só. É olhar e falar assim, eu preciso ter 60 dias de cobertura. E põe 60 dias para tudo, né? Põe 60 dias para o item que o lead time é 5 dias, que eu falo que é o pão quentinho, que sai de hora em hora, e põe 60 dias para o item que você tem um lead time enorme, um risco com o fornecedor enorme. Então, colocar a mesma régua para todos os produtos, para todos os materiais, é um erro muito grande, que grandes empresas ou pequenas empresas cometem, né? Eu tenho que ter 60 dias de cobertura, sem analisar a variabilidade, o lead time, a criticidade daquele produto para sua empresa. Então, o DDMRP, ele calcula individualmente, de acordo com essas características, qual é o estoque ideal, né, quais são os buffers de segurança ideais para cada produto, e vai retroalimentando, reabastecendo esses buffers por puxada. Então, essa metodologia no Brasil ela é nova, então aqui dentro algumas farmacêuticas já utilizam, a AMS utiliza,
a Ouro Fino está utilizando, a ArcelorMittal no Brasil utiliza. Então, é uma metodologia nova, também divulgada pela APIX. Então, as certificações são feitas pela APIX. Até uma curiosidade, assim, que quando eu fui buscar as certificações, conhecer um pouco mais da metodologia, tinham 10 pessoas no Brasil com essa certificação. Eu fui a primeira mulher a fazer essa prova, que eu acho que foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz na vida, mais do que as certificações de CPIM, de CSP. O DDP, que é o planejamento no DDMRP, foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz. E só tinha eu de mulher no Brasil com essa certificação. Eu espero que tenha aumentado esse número. Eu tenho também divulgado a metodologia e essa certificação para fomentar que outras mulheres busquem, né? É uma metodologia de planejamento que pode também contribuir no dia a dia das profissionais da área de PCP, de planejamento. E falando sobre esse tema de mulheres na área industrial, assim, eu ainda sinto que a gente está crescendo, mas ainda é tímido o número, sabe? Eu tenho participado de algumas palestras, de alguns workshops, e eu tenho sentido que o número de mulheres ainda proporcionalmente é muito pequeno. Né? Estive em São Paulo no mês passado, num evento grande de PCP, e acho que mais de 300 pessoas, e você podia contar na mão a quantidade de mulheres. Assim, das palestrantes, eu acho que tinha mais ou menos uns 20 palestrantes, 2 mulheres, eu e mais uma. Então, assim, aí eu entro sempre no palco para palestrar, estimulando, assim, mulheres, venham participar dos workshops, se mostrem, entrem para o jogo, porque a gente tem tanto conhecimento, tem tanta bagagem, tanto potencial, e ainda tem sentido de uma maneira tímida a participação das mulheres em palestras, em eventos, e toda vez que eu posso, eu fomento e encorajo essas mulheres a participar, a tomar o seu lugar. A gente está tá lutando tanto, né, por igualdade, e a gente precisa igualar esse número de participantes nesse mercado industrial. Eu sei que ainda é difícil, mas a gente tem que crescer e se empoderar, porque tem bastante conhecimento para ser compartilhado também pelas mulheres. E eu sou uma apaixonada pela área de supply, pela área industrial, por SNOP, por planejamento de estoques, e se deixar eu falo aqui muito tempo, porque realmente é uma paixão. Eu acho que é o que agrega valor para as empresas e é o que tem feito essas vendas, né, mais lucrativas. Então, acho que é o pulo do gato. Sim. A gente tem que a competitividade, né? Não adianta vender por vender, né? É muito simples. Então a gente tem que realmente buscar, né, a venda estratégica, a venda agregar o custo e agregar o valor, perdão, e minimizar os custos o máximo possível para que você tenha competitividade, a perenidade da empresa. Porque por mais que você tente, assim, vou vender, chega uma hora que a empresa não se sustenta, né, com tantas perdas, tanto, né, desperdício que há entre as camadas aí, e chega uma hora que a gestão não se sustenta. Eu, no caso particular, eu tinha bastante dificuldade com isso, né, de mostrar, né, essa condição de fazer um perfeito planejamento, um planejamento de vendas e alinhado com a operação, era bem difícil, né? O dono da empresa era o vendedor, então não tinha muito. Eu tenho que ter, igual você citou ali, tem que ter um estocão para eu vender, e era um produto perecível, e a gente tinha que fazer a gestão desse estocão, sem deixar estragar, sem deixar, né? Bom, desabafos à parte, é um desafio fantástico, né? É uma área, uma carreira muito intensa, né? A gente está sempre aí, a gente está sabendo tudo que está acontecendo, né, na fábrica, é muito legal, porque a gente tem o domínio de todas as informações, né? Então é muito gostoso ser o detentor do poder, né? E esses conflitos, né, entre as áreas e as visões, isso é complicado, como você citou, mas eu acho que contra dados e fatos não há argumentos. Então, quando você vê, precisa fazer hora extra para produzir esse produto que está vendendo muito e é um produto que não dá margem nenhuma. Você chega lá e fala, a margem desse produto é zero, o custo de hora extra vai ser esse.
A não ser que esse produto vai ser trazendo uma cesta de pedidos, outros produtos com margem, não faz sentido. Ou vocês aumentam o preço, ou a gente não produz. Eu já tive situações em reuniões de SNOP que a gente falou para o comercial, não vou produzir. Ou você aumenta o preço, ou para justificar as horas extras que eu vou fazer, ou a gente não vai produzir. O que você vai ter de produto é isso. Né? E o comercial saiu aumentando o preço. Se estava vendendo muito além, 2, 3 vezes mais do que o previsto, tinha oportunidade de aumentar preço. A gente estava ganhando share. E foi o que aconteceu. Aumentaram o preço, equilibrou o volume, e a gente produziu um volume que era lucrativo. Então, esses trade-offs, você precisa estar bem embasado de dados para levar para as discussões, né? Senão, quem grita mais, que leva. Falou muito que o SNP ele tem que ser o pai dos dados, né? Levar dados para as tomadas de decisões. Então, tem que ter um time bem analítico para que o processo aconteça da melhor maneira. Outro ponto que você comentou aí, que eu não vou deixar fugir, é a questão do equilíbrio da mulher gestora, né? Até um ponto que é engraçado, né? Há uns 15 dias eu fui até a casa dos meus pais e minha mãe fez um comentário. Falei, nossa, filho, mas quanta mulherada você está chamando pro seu canal? Eu falei, mãe, tem que ser proporcional. Eu não posso chegar e só ficar chamando homem, né? Eu tenho que equilibrar. Existem diversas mulheres gestoras, né? Mães gestoras, né? Que a gente fez questão de, na semana ali do Dia das Mães, colocar, trazer o pessoal, o desafio, né, de ser mãe, gestora, lidar com a casa, lidar com os filhos, lidar com grandes operações dentro da empresa, tudo, né, e, a pessoa consegue, a pessoa, né, tem dificuldade? Tem, mas monta uma rede estrutural e aí vai, né, o marido vai ajudando um pouquinho ali também, né, que tem marido que é muito folgado também. A minha esposa, ela fala bastante, né, que durante 15 anos, todas as atividades dos filhos foi só por conta dela. E agora eu tenho que ter algumas responsabilidades. Tá certíssimo. Mas e assim, na minha carreira, nesses 18 anos de indústria, no começo eu tive que me masculinizar mesmo, usar botina, capacete e ser mais ríspida, porque eu achava que era dessa maneira que eles iam me respeitar. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou delicada, que eu adoro me maquiar, adoro me arrumar, e nas indústrias, quanto mais estranha eu fosse, quanto mais desarrumada eu fosse, mais respeitada eu era. Aí um dia caiu minha ficha e falou: não, eu não preciso usar uma máscara para ser respeitada, eu vou ser a Paula que eu sou. E vou me fazer respeitar dessa maneira. Então, à medida que eu fui ficando mais experiente profissionalmente, eu fui tirando essa máscara. Eu fui começando a ir arrumada, a ser a Ana Paula que não era ríspida no dia a dia, que eu não precisava ganhar respeito sendo brava, como os homens, né? Tinha que ser mais brava do que os homens nas reuniões, às vezes aumentar o tom de voz para ser ouvida. E à medida que você vai crescendo de posições, assumindo posições de liderança, isso vai diminuindo, mas a gente enfrenta bastante ainda dificuldade de se impor em alguns momentos. Não é fácil. Não, realmente, dentro dessas entrevistas, né, eu tive a oportunidade de falar com bastante mulheres gestoras, assim, oportunidade de diretoras, tudo, que também que não de processo sucessório, né, onde o pai era dono da empresa, né, o caso da Paloma Barbieri, o pai dela passou a hierarquia para as filhas, tudo, e aí não é só a mulher, né, é a filha, então tinha que também aquela condição, e ela também quebrou esse paradigma, mostrando, né, como você bem fala, né, não, montando em pilhadeira, subindo em máquina, pegando em chave e apertando lá, falou, não, vou aprender também. E aí que dá né, o gatilho do peãozão, né, fala, pô, tá vendo? Eu tô sendo bobo, que elas podem fazer tanto quanto. E o que eu estava conversando agora há pouco também com uma gestora que passou pela Mercedes-Benz muitos anos. E ela também tem essa ascensão da carreira dela,
veio, ela foi torneiro mecânico, e ela foi subindo dentro da Mercedes, uma história muito legal também, e dessa condição, né, de que ganhar espaço, mostrar, provar que a atividade, ela vai se adaptar, né? A gente não vai querer cobrar de uma mulher, como eu trabalhei em fábrica de baterias, não vai querer que uma mulher pegue uma bateria de 70 quilos. Mas eu vou querer que a mulher olhe clinicamente se a etiqueta está bem posicionada, se tal, todos os certificados estão bem colocados, se o indicador de carga da bateria ele está verde realmente. Então, há essa percepção, há esse ajuste, né, da mão de obra com a afinidade, com a característica de cada pessoa. E aí a gente vai buscando. Daí no nível de gestão, aí nem se fala, né? As mulheres sobressaem muito mais os homens, porque elas têm capacidade de identificação, né, de problemas muito antes do que a gente. Eu já trabalhei com mulheres, eu falo assim, nossa, é igual minha esposa ela trabalha em detecção de erro, né, dentro de sistemas. Ela consegue detectar aquela falha de uma programação onde ninguém enxergou, ninguém identificou, ela consegue identificar. Então, é uma característica feminina, não adianta. É um desafio, mas eu acho que tem evoluído muito com o tempo, a gente não perder esse foco, essa vontade. Acho que a gente gasta o dobro de energia do que um homem para conseguir chegar onde eles chegam, porque a gente tem que estar lidando com desafios diariamente, mas não é por isso que a gente vai desanimar, é tirar a bateria extra mesmo da mochila e seguir em frente, e uma empoderando a outra e trazendo mulheres com experiências profissionais ou treinando outras mulheres, para a gente aumentar e, pelo menos, igualar esses números de profissionais hoje na indústria, na logística, no supply. Eu sou muito apoiadora dessa causa, eu acho que a gente tem que aumentar o número de mulheres nesse meio. E a tendência é que vá equalizando, né, Ana? Porque a indústria 4.0, a tecnologia, as sistemáticas de trabalho, elas vão fazer com que toda esse seja ergonômico, né, das empresas, elas vão trabalhar para que qualquer pessoa seja capaz de realizar aquela atividade, não vai mais ter aquela necessidade de ter, né, o brucutu para segurar o peso e as outras condições, né, e resistência física, motriz, de trabalho. E hoje, nossa, a gente fica aí acompanhando no LinkedIn, tá ali sempre vendo uma coisa nova no próprio YouTube. Existem muitas coisas que estão evoluindo. Então, na hora que a tecnologia vai ajudar nessa montando equidade, né, entre as forças ali, creio que vai acabar equilibrando também essa condição entre homens e mulheres na indústria, né? E você tocou num ponto muito importante, né, a questão da tecnologia, né, de cada vez mais incluir dentro dos processos de supply, de SNOP, de PCP, a tecnologia. Então, como a gente comentou, né, ter dados e fatos para fazer boas decisões, e a gente precisa de informações, né, a gente precisa de dados confiáveis. Então, o profissional hoje da área que não conhece de inteligência artificial, que não conhece de BI, que não conhece de gestão de dados, ele também tá defasado, né, ele está fadado a ficar atrasado e a não ser mais tão valorizado ou raro. Eu acho que um profissional raro que quer ser valorizado nessa área, ele precisa estar antenado à tecnologia. Ele precisa não saber construir um indicador no BI, mas saber como isso é feito para que ele direcione talvez os analistas. Então, é um ponto que me interessa muito, que eu tenho estudado muito sobre inteligência artificial, sobre BI, sobre gestão de banco de dados, porque na área de SNOP eu preciso ter dados. Então, eu falo às vezes para os meus analistas, eu não sei como que você vai fazer esse indicador, mas eu sei que essa é a fonte, essa é a regra de negócio, e esse é o visual que eu quero ter para tomada de decisões. Então, saber pelo menos qual é a raiz ali, né, o norte, para criar esses indicadores, essas visões estratégicas, é pelo menos o mínimo que um profissional da área precisa. Então, a gente precisa estar antenado aí com essas evoluções tecnológicas para não ficar um profissional defasado. Foi um assunto bacana que ontem eu fiz uma entrevista num canal de logística, né? E alguns professores da área acadêmica comentaram, né? Falou se existe defasagem dentro do curso, né? Da graduação de logística. E eu comentei, eu falei assim,
existe, porque para nós que somos gestores, que estamos recebendo esse pessoal no mercado, a gente já não cabe mais um profissional que não tenha uma capacitação em Power BI e avançado, não é assim aquele Uhum, conhecimento. Ele tem que ser capaz de entender, interpretar, como você bem citou. Falou, ó, eu preciso que você faça para mim, né? E daí você vai chegar e vai ensinar o cara? Não vai, a faculdade tem que entregar esse profissional pronto com essas novas ferramentas, e as coisas estão evoluindo muito rapidamente. E quando você tem a inserção dos dados para tomada de decisão, às vezes um dia, um turno, é onde ganha um diferencial de preço, muitas vezes, para você revender, né, o material lá na frente. exatamente. Então, você ter realmente esse compêndio de informações, de dados para tomar o mais rápido possível, também é um diferencial de mercado. Perder recurso montando bases, perder analistas, às vezes até seniors fazendo copia e cola, isso para mim já é um passado muito distante. Né? Então a gente precisa perder tempo do analista, gastar tempo do analista analisando mesmo. Uhum. E existem inúmeras ferramentas acessíveis, cursos disponíveis, gratuitos, então não tem mais desculpa para um profissional que fica ali no Ctrl+C, Ctrl+V. E um gestor que não conhece as ferramentas também, ele, ele precisa abrir o olho, porque o mercado não vai dar tempo deles, se ele não correr, não vai ter tempo de recuperar o tempo perdido depois. É verdade. Bom, obrigado pelo nosso primeiro vídeo, né? Já deixei antemão já a contar essa carreira fantástica, né? Eu particularmente, eu tenho muito orgulho assim quando vem as pessoas assim que têm uma história de carreira tão legal, de superação, né? De entrega, realmente é legal mostrar isso também no canal, né? Não só essa questão da experiência em si, mas da vitória, né? De lutar contra os viés que aparecem, né, dentro da carreira da gente, as dificuldades de ter que estudar, trabalhar, fazer muita coisa junto, tudo, e aí se desenvolver e chegar, né, a níveis altos aí dentro da carreira, também é bacana a gente contar essa história aí. E, assim, para finalizar, um dos maiores aprendizados que eu tive na Ambev foi o lema, né, da Ambev, do sonho grande, que é sonhar pequeno e sonhar grande gasta a mesma energia. Então, sempre que eu vou colocar metas e sonhos, eu vou muito longe, eu vou muito grande, porque se eu chegar na metade, eu já estou no lucro. Então, para quem estiver planejando, almejando crescimento, sonhos, que sonhe grande, né, que gaste energia para sonhar. Eu quero ser diretora, eu quero ser CEO, eu quero ser referência na minha área. Então, se me perguntam hoje qual é meu objetivo profissional, não é nem um cargo ou um salário, é ser referência na minha área. Eu quero que quando alguém fale de SNOP, de planejamento de estoques, fale, nossa, tem a Ana Guarato e ela sabe muito desse assunto. Então, meu objetivo hoje é ser referência no Brasil. É sonhar grande mesmo, e então, essa é a dica que eu deixo para o final, né? Sonhe grande, vai gastar a mesma energia de sonhar pequeno. Então, que a gente sonhe grande. Show de bola. Obrigado, Ana. Eu que Até uma próxima. agradeço. Eu que